Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa que sempre busca auxiliar a todos que aqui vêm e a trazer um pouquinho de esclarecimento, trazer um pouquinho também de conhecimento para todos nós. Nós, como seres humanos, estamos sempre buscando algo mais. Estamos sempre vislumbrando o desconhecido e buscando conhecer um pouquinho mais das leis divinas e de todas as áreas do conhecimento. O ser humano, ele é inquieto por natureza. E todos nós, em algum momento ou outro, estamos na busca de algo, de alguma coisa, tirar uma dúvida. E aqui hoje, na Casa Espírita, muitos vêm aqui na busca da cura de um mal que estão sofrendo, alguma dor que estão sentindo, naquela busca da ânsia de saciar o saber de como é essa existência que está por vir, de conhecer um pouquinho do nosso Criador, ou do nosso Mestre Jesus, e saber como funcionam todos esses mecanismos da vida. Bem, não temos todas as respostas prontas, mas podemos vislumbrar, como diria um palestrante, a gente ergue um pouquinho da cortina e vislumbra um pouquinho do todo. Não temos ainda a capacidade de conhecer tudo, mas podemos já, sim, vislumbrar um pouco daquilo que nos espera e um pouco do caminho que nós temos a seguir. E a gente vai ver que muitos procuram coisas diferentes. Tem pessoas que procuram os bens materiais, buscam o dinheiro, buscam adquirir muitos bens para garantir, quem sabe, uma aposentadoria mais tranquila, com muitos bens e a possibilidade de estar com bastante conforto. Outros buscam já a fama, o reconhecimento, querem ser reconhecidos pelo seu legado. Outros também procuram conhecer, desbravar todas as questões da ciência e da filosofia, aprender ao máximo cada uma dessas disciplinas e tentar trazer para si a maior parcela de conhecimento possível. E outros ainda procuram a sua significado, a sua existência aqui na Terra. Por que estou aqui? O que eu vim fazer aqui nesse lugar, nesse mundo? E também temos aqueles que procuram ansiosamente um alívio para suas dores, o remédio para suas almas, aquela cura tão desejada de dores físicas e muitas vezes dores da alma, dores espirituais. E eu ouso a perguntar, quando eu estava desenvolvendo esse trabalho para hoje, de pensar o que a gente está buscando nas nossas vidas? Onde será que nós nos encaixamos entre cada um desses? Qual é o nosso objetivo aqui? O que a gente mais busca? No que a gente está despendendo o nosso tempo no nosso dia a dia? Será que a gente veio aqui hoje na Casa Espírita? Por que a gente veio aqui? Será que é aquele alívio imediato que a gente quer sentir? Ou a gente quer buscar um crescimento maior? A gente quer talvez transcender nós mesmos? Bem, temos que levar em consideração que muitas vezes nós sim estamos sendo levados pela manada. Estamos a esmo. Nós estamos sendo levados pelas circunstâncias. A gente passa, às vezes, o dia inteiro numa rede social. A gente se perde, muitas vezes, a noção do tempo, né? A gente despende tempo, muitas vezes. Não é uma crítica negativa às redes sociais, pessoal, são muito importantes. Mas, muitas vezes, acabamos desprendendo o nosso tempo para coisas que não nos trazem um crescimento. Nós perdemos tempos, muitas vezes, querendo adquirir demais os bens materiais. De estarmos juntando, amontoando aquelas coisas, as quais nós vamos ter que gastar tudo depois, quando chegar a velhice, para poder comprar remédio. Porque até então a gente vai despender tempo para conseguir adquirir mais. E para quê? Essa é a pergunta. Para que adquirir tanto? Outros ainda querem se destacar, querem a beleza, por assim dizer, querem a fama, muitas vezes por vaidade,
e não por um objetivo que seja de crescimento pessoal ou que vá trazer crescimento para os seus irmãos de caminhada. Então é importante a gente levar em consideração esses questionamentos. É a gente poder olhar de fora e tentar se enxergar. Será que eu estou sendo levado pela correnteza? Ou eu estou tendo nas minhas mãos as rédeas do meu destino? Se eu estou fazendo com a minha existência aquilo que vai ser o melhor para o meu crescimento espiritual e moral. Será que eu estou caminhando para um norte seguro? Que eu estou buscando um crescimento pessoal e moral? Fazendo com que as pessoas que estão ao meu redor, do meu convívio, os meus familiares, os meus colegas de trabalho, os meus subalternos ou os meus superiores, será que eu estou fazendo a diferença na vida dessas pessoas positivamente? Ou estou a esmo, focado às vezes num objetivo material e só pensando nos resultados materiais que eu vou colher daquele momento? Ou nos resultados que o meu ego está inflado e ele quer ouvir? Bem, pensando um pouco como isso, gente, a gente vai ver que, para analisar isso mais profundamente, a doutrina espírita nos dá que somos espíritos imortais e que existimos há várias existências. E estamos aqui, a cada uma delas, aprendendo uma lição nova, para que possamos seguir para novas lições. Bem, vendo dessa forma, a gente pode ver naquela visão afastada da nossa vida, tentando enxergar um pouquinho de longe a nossa situação, a gente vai ver que a gente não está aqui por um acaso. Se nós pudéssemos nos enxergar de fora e víssemos as situações às quais nós estamos todos os dias imergidos, seja no trabalho, seja no convívio da família, seja no convívio com os amigos, e muitas vezes a gente acaba se metendo em enrascada nesses locais todos, né? A gente acaba nos passando, nós vamos ver que a gente foi colocado ali. E a gente não foi colocado naquele ambiente por mero acaso. Se nós estamos ali, acreditamos numa vida pré-existente à morte, sabemos então que nós fomos criados por um ser maior do que nós, o nosso Deus Criador, a nossa inteligência primária e suprema do universo, e Ele nos criou para estarmos naquele ambiente. E pensando nisso, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, na questão 132, onde Kardec interroga os espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque se nós estamos num ambiente, deve haver um motivo para estarmos ali. E a resposta é a seguinte: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é uma expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec nos fala mais um pouquinho numa nota a seguir, que é: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação ele encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia e tudo é solidário. Bem, vendo essa resposta que os espíritos nos trazem, vemos que a nossa missão ela é muito maior. Ela começa, sim, com o primeiro fator, que é nos ajudar a todos nós a sermos espíritos perfeitos. Somos seres imperfeitos, mas somos fadados ao sucesso. Todos nós, um dia, iremos chegar ao grau de espíritos puros. Então, o principal objetivo é fazer com que todos nós
atingíssemos essa perfeição. Claro que nem tudo se ocorrerá numa única existência. Será necessário, às vezes, várias existências para chegarmos a essa perfeição. E também ele nos coloca que é o momento de nós contribuirmos com a criação, de contribuir com a obra divina, sermos co-criadores, auxiliarmos no crescimento da humanidade. E é através do trabalho, através dessa nossa contribuição, que nós também vamos chegar a essa perfeição, adquirindo para nós todas aquelas virtudes as quais nós necessitamos para chegar lá. Né? E nós vamos ver que nesse trajeto, né, somos seres imperfeitos, temos que percorrer por esse caminho, temos muito trabalho a ser feito. A gente pode avaliar em alguns momentos que a vida é dolorida. A vida é difícil muitas vezes. Nem tudo são felicidades extremas. Né? Afinal, temos que ter méritos para chegar à perfeição. E nós vamos ver que nós passamos por muitas experiências desgastantes, né, que nos trazem muitas dores. A dor, gente, não é igual a sofrimento. Nós podemos sentir a dor e mesmo assim não sofrer por isso. E podemos estarmos dotados de total saúde e sermos espíritos extremamente sofredores. O sofrimento sempre será uma opção. Temos a opção de sofrermos com aquela dor ou simplesmente aprendermos com aquela dor e tentarmos elevar o nosso espírito. E nesse sentimento que às vezes a vida parece injusta para com a gente vai ver que muitas vezes a gente recebe como pagamento de tanta dedicação a alguma pessoa, a alguém, a ingratidão. Em alguns momentos a gente não recebe aquela declaração de amor na mesma intensidade que a gente ama o nosso parceiro. A gente muitas vezes sofre pela falta momentânea daquele que a gente tanto gosta e que às vezes a morte leva antes do tempo. Nós sofremos pelas dificuldades financeiras, de não ganharmos talvez o salário que a gente gostaria de ganhar, de não ocuparmos a posição social que nós tanto almejamos. Enfim, temos muitas coisas que atrapalham a nossa vida. E, entre elas também, muitas questões quanto à convivência. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que às vezes é um pouquinho difícil, né? Todo mundo tem aquele familiar um pouquinho difícil, colega de trabalho, que às vezes não colabora, né? E nesse momento a gente olha assim, nossa, como fulano é diferente de mim. Como ele complica as coisas. E a gente sempre está, nesse momento, julgando o outro. Olhando para ele e vendo todos esses defeitos que, de uma forma ou de outra, acabam afetando a gente. Nos deixam irritados, a gente perde a paciência em alguns momentos, não consegue lidar bem com aquela situação e, às vezes, alguns de nós, acho que ninguém aqui se excede um pouquinho, conforme vai conversar com a pessoa. Bem, se nós estamos vivendo com essas pessoas, e nesse meio onde nós estamos, e nesse planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, nós temos um motivo de estar aqui. Temos a necessidade de passar por esse momento com essas pessoas e termos essas experiências. Bem, se nós formos ver que analisar a nossa vida, daquilo que nós nos lembramos até agora, porque nem todas as outras existências nós nos lembramos, e graças a Deus que é assim, porque se nós lembrássemos, talvez não teríamos condições físicas, e psicológicas de aguentar todas as lembranças que nós temos. Se nós olharmos a nossa existência, se fosse somente agora, muitas das coisas as quais acontecem com todos nós, poderíamos com certeza atribuir a elas como injustiças. Que nós não somos merecedores daquele mal que nós recebemos, daquelas situações às quais nós passamos. Mas quando a gente começa a colocar a reencarnação dentro dessa conta, quando a gente começa a enxergar que nós não temos apenas essa existência, e sim, essa é mais uma de outras tantas que vieram e outras tantas que virão,
a gente começa a ver e começa a pensar também que a maior parte das causas das nossas dores está em nós. Nós temos dentro de nós o germe dessas dores. Elas estão lá dentro. E como colocado pelos espíritos anteriormente, o objetivo da encarnação é fazer com que o espírito progrida, que ele se depure, que ele se aprimore. E a gente vai ver então que se as causas estão em nós e nós não nos lembramos daquilo que fomos no passado, exige que façamos um exercício. Um exercício muitas vezes de autoconhecimento, de conhecer a si próprio. Bem, mas Mateus, se a gente não lembra do passado, como é que a gente vai acertar isso tudo? Bem, algumas dicas ficaram, né? Aquelas nossas tendências instintivas, nós temos ainda conosco. Então, a autoobservação, um olhar profundo sobre nós, nos auxilia e nos dá dicas de como proceder com isso. A doutrina espírita vai nos trazer, tá, que o conhecimento é a forma de libertação para isso. Jesus mesmo disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente vai estudar a fundo o Espiritismo, a gente vai no Evangelho, a gente vai ver as 3 revelações. A primeira com Moisés, onde ele vem unificar um povo, trazer as leis de Deus e colocar todo aquele povo num rumo, junto a um Deus único. Passada essa etapa, que era a mensagem adequada àquele tempo, veio Jesus. Jesus não veio destruir a lei. Ele veio, naquele momento, fazer com que ela seja cumprida. E fazer com que os homens, já mais aprimorados naquele tempo, pudessem compreender melhor a sua mensagem. E a terceira revelação, o Espiritismo, que vem nos mostrar que a vida não cessa. Que nós temos a chance, sim, de aqui acertar, e mesmo que errarmos, poderemos acertar mais adiante. Mas que é necessário que estejamos vigilantes e que possamos trabalhar para o nosso aprimoramento, para que nós todos possamos chegar, sim, a essa elevação espiritual e nos depurarmos, nos libertando dessas amarras do passado, nos libertando de nós mesmos que tanto sofremos em outras épocas. Tanto sofremos que muitos de nós carregamos hoje fobias, traumas, doenças inexplicáveis, que são muitas vezes doenças que estão acompanhando a gente até os dias de hoje. E vendo essas questões, né, a gente vai ver que como a gente vai ter esse conhecimento de se autoconhecer. Como a gente vai fazer isso? E na questão 919 do Livro dos Espíritos, que vocês já devem ter ouvido aqui nessa mesma casa, que de vez em quando ela é citada, né, Kardec interroga: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal que tanto nos puxa, né? E a resposta, ela é bem curtinha. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Bem do passado, né, gente? E todos nós conhecemos essa passagem, estudamos isso na escola, mas nós talvez não tenhamos despendido tempo para refletir melhor sobre ela. Talvez nós não dedicamos o real tempo necessário para entender um pouquinho dessa máxima tão curta e tão profunda. Kardec ainda interroga mais profundamente a questão, né? E ele pede mais os espíritos, né? E ele pergunta: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí a gente vai ter aquela passagem de Santo Agostinho, que ele nos traz que, em toda noite, ele fazia uma revisão de consciência. Antes de dormir, ele repassava o seu dia e analisava cada atitude que ele fez. Analisando se aquela atitude que ele tomou com aquelas pessoas era uma atitude correta, era uma atitude que ele não iria se arrepender se caso
ele fosse chamado para a casa do Pai naquela noite. Se caso ele viesse a desencarnar. Então, dessa maneira, gradativamente, analisando cada um dos seus atos, ele começou a criar o seu método de melhora. Então, essa é a recomendação que a doutrina nos traz. Que toda noite, antes de dormirmos, antes da nossa prece, que a gente possa analisar parte a parte do nosso dia. Será que eu não fiz alguma coisa a alguém que não deixou alguém ofendido? Será que a maneira que eu tratei os meus colegas de trabalho hoje foi a maneira mais correta? Será que na forma que eu falei com alguém hoje na rua, aquela pessoa talvez não ficou ofendida? Se eu fosse a pessoa que fosse tratada por mim mesmo no dia de hoje, eu gostaria de ser tratado da maneira que eu tratei todo mundo? Será que eu despendi amor em cada uma das palavras que eu proferi às pessoas hoje? Será que o meu olhar, o meu toque foi amoroso, afetuoso? Então, avaliando cada uma dessas atitudes do nosso dia, a gente pode ver que ali está contido, como Santo Agostinho nos diz, o conhecimento de si é, portanto, a chave do progresso individual. É através dele que nós vamos estabelecer as bases dos nossos princípios morais. Vai ser através do nosso autoconhecimento que iremos firmar as nossas virtudes no nosso espírito. A partir daí, abandonando aquele homem velho, ao qual muitas vezes ele faz com que nós cometamos os mesmos erros do passado. E Kardec ainda fala também, nessa passagem, que muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não prescrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente acaba fazendo essas coisas que magoam outras pessoas e magoam muitas vezes as pessoas que nós amamos sem nos darmos contas. Sem perceber que a gente, às vezes, entra segunda-feira, coloca a marcha automática e vai, né? A gente vai trabalhar e não lembra, tem os objetivos, as metas do trabalho para entregar, tem a casa para cuidar, tem os filhos para levar no colégio, tem que voltar aos estudos e a gente acaba tendo muitos objetivos a cumprir e esquecemos da convivência boa e saudável. Então é importante que a gente possa estar consciente mais tempo do nosso dia que não somos um corpo que tem um espírito, e sim que todos nós, principalmente, somos um espírito que tem um corpo. E a gente vai ver também, pessoal, de uma forma mais aprofundada, esse livro, Os Prazeres da Alma, né, pelo Espírito Hamed, e ele vai falar bastante sobre o autoconhecimento. E ele nos fala que o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. E a nossa essência, ela é divina. Nós somos filhos de Deus. Todos nós temos a centelha divina em cada um de nós. Todos nós temos gravado no nosso espírito o caminho da perfeição. Apenas nós damos ouvido a outras coisas. Nós não damos a atenção às coisas que realmente são importantes. Nós acabamos ficando no automatismo, nos levando pelas coisas do mundo e nos deixando levar por um lado da nossa psique, que é o chamado lado obscuro que nós temos. Que dali que saem, às vezes, as nossas piadas um pouco mais negras, às vezes aquela piadinha com um pouquinho mais de deboche, aquela risadinha extra quando alguém tropeça e cai na calçada, né? Às vezes ali não é só maldade, às vezes é um pouquinho do nosso lado obscuro que sai para fora. E todos nós temos um pouco disso, gente.
Não é um defeito exclusivo de uma única pessoa. Mas nós temos que cuidar desse nosso lado, estarmos atentos. Será que é necessário eu ter essa atitude? Será que é necessário eu nutrir esse meu lado com os meus pensamentos? Será que não está na hora de eu avaliar também não só os meus atos e minhas palavras, mas também aquilo que está aqui dentro, aquilo que eu estou pensando a todo momento? Então é importante que a gente se olhe como um ser integral. Se olhe vendo que o inimigo realmente ele está dentro de nós. E nós não podemos passar a ninguém para tirar esse nosso lado negativo. O trabalho de melhora, o trabalho de aprimoramento é de cada um de nós e é intransferível. O nosso melhoramento e o nosso aprimoramento espiritual depende única e exclusiva de cada um de nós e do esforço que a gente vai depender para conseguir chegar a esse objetivo. Então, muitas vezes, talvez cada um de nós vai ter que criar os seus mecanismos de avaliar, seja numa prece no início do dia, seja numa avaliação no final do dia, seja naquela pausa do almoço, refletir porque já fez até agora, que dá tempo de mudar o resto do dia, para sair com uma conta mais equilibrada. Então, depende de cada um de nós esse exercício constante e de se questionar. Se questionar se eu tomei a melhor atitude. Se questionar se eu estou no caminho certo. Se questionar se a decisão que eu tomei é o caminho que realmente eu quero para a minha existência. Bem, a gente vai ver que o conhecimento de si mesmo, gente, ele vai nos levar à reforma íntima. E através do conhecimento de si mesmo, a gente vai ter que passar por algumas etapas. A gente vai passar pela renúncia de velhos hábitos e costumes. Existem coisas, talvez, que com o tempo a gente vai vendo que não nos servem mais. Algumas companhias, infelizmente, não nos servem mais. Alguns programas de TV não nos servem mais. Algumas outras leituras também não nos servem mais. A gente vai ver também que a aceitação desse nosso lado da sombra, a aceitar essa realidade presente que nós estamos, não entrando num ato de autoculpa que não nos faz também progredir, né? Porque a gente possa instaurar muitas vezes uma cobrança tão grande que a gente não vai conseguir vencer ela. Então, colocar metas mais alcançáveis, né? Porque a gente também precisa, né, de ter o auto-amor com a gente, o auto-perdão. Saber que somos imperfeitos, estamos a caminho e o principal, que estamos trabalhando para alcançar esse caminho. O auto-perdão e a aceitação de si mesmo, para aprender a perdoar-se a nós mesmos por nossas faltas, para que sim a gente possa, a partir daí, podermos perdoar os outros. Se nós não conseguimos nos perdoar, quem dirá perdoar os outros? Então o exercício do auto-perdão também vai ser importante. A vigilância, procurar estar mais tempo consciente, analisando os seus atos e vendo se realmente está cumprindo aquilo que se propôs. A oração, que é um mecanismo lindíssimo, que está sempre à disposição de todos nós. Ela é a terapia da mente. E através dela, a gente vai ter acesso aos germes divinos e também ao auxílio dos nossos benfeitores espirituais. Porque eles não esquecem da gente. Eles estão sempre perto de nós. Somos nós que nos afastamos deles, infelizmente. A tolerância é outro item importante, porque toda evolução depende da tolerância. E Deus é pura tolerância, porque Ele é muito tolerante com nós e as nossas imperfeições. Basta que nós também temos que ter muita caridade para com nós próprios. Sermos tolerantes com nós mesmos. É diferente de sermos acomodados, tá? De acharmos desculpa para tudo e continuarmos errando. E se conhecer profundamente, meus irmãos, é um ato de auto-amor. E como é que a gente não vai amar os outros se nós mesmos não nos amamos? Então, o ato de se conhecer, o nosso conhecimento profundo, vai fazer com que a gente encontre sim dentro de nós mesmos os mecanismos necessários para vencermos todas as tribulações que vivemos. Vai fazer com que a gente conheça forças
que até então nós achávamos que não tínhamos. Vai fazer também que nós não vamos mais ter medo de enfrentar os problemas da vida, porque sabemos quais são os nossos pontos fracos. E conhecendo os nossos pontos fracos, nós temos condições de traçar estratégias para vencer, de mudar os nossos hábitos. Se eu erro em determinada situação, bem, eu vou me policiar e vou me cuidar para me melhorar junto àquele momento. Eu vou cuidar para não errar novamente. E através dessa autorreflexão, dessa autoanálise, dessa observação constante de todos nós, a gente vai conseguir fazer com que o nosso espírito, pouco a pouco, se liberte das amarras do passado e de todas as dores que muitas vezes carregamos conosco. E que dessa forma a gente vai poder fazer com que nós possamos nos libertar e fazer com que o nosso espírito possa traçar voos mais altos em direção à nossa plenitude espiritual. Eu gostaria, antes de terminar, de compartilhar com vocês uma história do livro de São Francisco de Assis, né? Uma psicografia de João Nunes Maia, alguns já devem ter lido. E uma dessas histórias que ele conta, ele fala do leproso Tanali. Esse leproso, ele vivia na cidade de Rivotorto, na Itália, e Francisco ele mandava os seus seguidores até os hospitais, né, fazer serviço de assistencialismo. Né. Francisco era muito conhecido por dar muita assistência às pessoas, ao fazer curas milagrosas, e foi até a casa de saúde lá, e os dois irmãos que foram lá à casa de saúde, era uma casa que só atendia pessoas com hanseníase, né, leprosos. Então era um local que ninguém visitava, né, as pessoas abandonavam realmente aquelas pessoas. Né. E Francisco de Assis tinha muito carinho por essas pessoas. Então, os seus discípulos foram lá, como de costume, né, toda semana, rigorosamente, visitar aquelas pessoas, levar uma oração, uma palavra de carinho e de conforto para cada um deles. Naquele momento, enquanto os seus irmãos estavam lá, né, eles começaram a falar com as pessoas, a orar com elas. Certo dia, Frei Pedro e Frei Paulo foram visitar os enfermos e conversar com eles acerca da bondade de Deus e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que um deles, o mais agitado de todos, começou a blasfemar contra Deus, contra Cristo e contra eles mesmos, por estarem somente conversando, e ele cada dia mais doente e relegado ao abandono. Chegou mesmo a dizer: "E por que essa doença não é em vocês?" Retrucou um dos freis, né? Foi nosso pai Francisco que nos mandou vê-lo e enviou as bênçãos para todos que estão aqui. O leproso, que se chamava Tanali, ficou mais furioso com o recado de pai Francisco, dizendo: "Esse pai Francisco fica de longe nos mandando bênçãos, dispensam as suas bênçãos. Elas para mim de nada servem, pois cada vez que vindes aqui, fico mais revoltado e com a mesma doença. Dispenso o consolo de homens como vós, que parecem mais miseráveis que nós. Se tivesseis alguma coisa para dar, não viriam aqui." Frei Pedro e Frei Paulo ouviram pacientemente o leproso e, sem entrar em discussão, conservaram uma atitude de oração enquanto o enfermo blasfemava. Acontece que a paciência dos dois homens de Deus esgotou-se, e Frei Pedro, homem forte e decidido quando necessário, agindo sem equiescência de doente, colocou-o nos ombros e virou e falou pacientemente a Frei Paulo: "Vamos, irmão, levar este doente ao verdadeiro médico, que ficou mais ou menos de longe." Chegando junto a Francisco, com o enfermo, ele quase fez os dois voltarem naquele mesmo momento. Reprimiu a atitude deles, pois aquele doente não poderia sair naquelas condições na rua e daquela forma como eles carregaram. Fizeram muito mal em trazê-lo, dizia Francisco. Os dois discípulos, de cabeça baixa, a tudo escutavam, orando silenciosamente em favor da situação e do doente engasgado de agitação. Quando os companheiros de Francisco iam saindo de volta para o hospital, Francisco, caindo em si, ajoelhou-se aos pés dos discípulos, pediu-lhes perdão pelo que fez, dizendo carinhoso:
Perdoem-me, meus filhos, o que eu fiz. Meu coração não deseja que seja assim. E tomou o doente com dificuldade, carregando até uma dependência do rancho. Olhou para o rosto em chagas, cujos lábios tinham se transformado em uma só ferida. O mau odor era insuportável. O corpo era uma só chaga e o doente não suportava a roupa sobre a pele, que quase não existia. Francisco, tomado de amor pelo leproso e com profunda humildade, beijou-lhe o rosto como se fosse de sua própria mãe. Retirou a roupa do enfermo, jogando-a de lado, e em seguida beijou as suas chagas postulentas como se fizessem sua mãe e sua irmã. E falou com tanto sentimento de compaixão como se estivesse pedindo a seu próprio pai para reconsiderar o que fez. O doente, naquele clima de fraternidade, começou a chorar. E Francisco não fez outra coisa. Choraram juntos. Nesta hora, os discípulos acercaram-se do mestre, sem saber o que fazer diante do drama comovente. Pai Francisco pediu aos companheiros que trouxessem uma gamela com água morna, pedindo a Frei Paulo que colhesse, com os devidos cuidados, em canteiro próximo, 3 rosas e pusesse em oração. Trazidas a água e as rosas, que foram despetaladas com um hino de louvor aos céus, pôs taline na gamela e, chamando o Frei Luís, pediu que recordasse das palavras de cura de Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias, quando Jesus Cristo o ressuscitou. Sentiu que alguém tomou-lhe as mãos, dizendo: Francisco, cuida destas minhas ovelhas. Elas são filhas do Caivano, agredidas pelos seus próprios destinos. E Francisco respondeu mentalmente: Sim, Senhor, sim, eu cuidarei. E acrescentou Francisco: Se for do teu agrado, que essa enfermidade passe para mim. Beijarei as tuas mãos pela misericórdia, de poder pagar minha falta para com esse homem de Deus, que devo respeitar. E Francisco foi passando suas mãos no corpo leproso e todas as feridas sumiram. Conforme ele ia lavando, as feridas iam se curando. Os discípulos, ao contemplar esse fenômeno, caíram de joelhos no chão batido do rancho de luz, e cantaram um hino de louvor ao Todo-Poderoso pela presença do Cristo no seio da comunidade. Tanali, quando observou o ocorrido e não sentindo mais dor nenhuma, levantou-se nu da gamela sozinho, ajoelhou-se, perdido em emotividade santa, e beijou os pés de Francisco, molhando-os em lágrimas. Avançou para os discípulos para fazer o mesmo, mas eles negaram, pois se sentiam como leprosos de suas almas, não achando-se receptores daquilo. E Tanali era um criminoso contumaz e incendiário reverente. Gritou em altas vozes, com os braços estendidos para os céus: Senhor, sei que existes. Faze de mim o que quiseres que eu seja. Alguém apressadamente lhe trouxe uma veste rota e todos o abraçaram. E desde então passaram a chamá-lo de Frei Aprígio. Passado muito tempo pregando o Evangelho, com o pai Francisco, a quem tinham mais elevado respeito, Frei Aprígio, no ano de 1250, ainda sentia no seu coração algo a corrigir. Ele passou muito tempo pregando e aprendendo com Francisco, retribuindo o bem ao qual ele tinha recebido. Tinha impulsos ainda de violência e já havia se empenhado com todos os recursos que aprendera, através das experiências pessoais e das coisas que Pai Francisco lhe tinha ensinado. Usara o recurso da oração de maneira a demorar-se horas a fio em preces, mas o animal violento e orgulhoso ainda vivia dentro de si. Certa noite, próximo da cidade de Leque, quando ele servia de teto uma árvore, perdeu o sono. Fitando as estrelas e chorando, pediu a Deus: Senhor, se me fosse concedido receber algo de tuas mãos santas e sábias, se me fosse concedido pedir-te alguma coisa como prêmio para meu coração, se eu pudesse escolher um caminho de livre e espontânea vontade, eu te pediria que me beijasse outra vez o meu corpo como fizesse antes, com as chagas da lepra, e seria o homem mais feliz da terra, porque agora somente ela poderá arrancar do meu coração o orgulho
e a violência que carrego comigo, das eras incontáveis anteriores. E ainda chorando, adormeceu. No outro dia, quando acordou com a luz do sol a banhar seu rosto, Frei Aprígio voltava a ser Tanali, o leproso de Rivorto. Ajoelhou-se diante do beijo solar, agradeceu profundamente a bondade do Criador e, desatando o cordão da cintura, trocou a veste de franciscano por uma comum, tomando a direção da casa de saúde de onde antes revoltado saíra. Ali 6 anos após, voltou ao plano espiritual, agradecendo a Deus e a Cristo pela bênção da lepra, que o fizera expurgar do ímã de sua alma o orgulho e toda a violência a qual carregara e desferiu contra seus irmãos do passado. Meus irmãos, fica a reflexão para que todos possamos olhar um pouquinho dentro de nós e vermos que a cura para os nossos males muitas vezes está na nossa própria existência. Muito obrigado à paciência e à atenção de todos.